projeto eu vou utilizar o fio Bela, da Pinguim. Essa cor aqui é a número 2757. E esse rosinha é a cor 4323. Nós vamos iniciar com esse tipo ferrugem, né? Meio marrom. Eu vou fazer aqui 21 correntinhas. E eu tô usando a agulha 3 milímetros. Prendo aqui a minha primeira correntinha e vou fazer 21. Inicio fazendo 21 correntinhas. Venho aqui na minha segunda correntinha, pulo a primeira, venho na segunda e faço meu primeiro ponto baixo. Passo para a próxima e faço meu segundo ponto baixo. Passo aqui pro meu terceiro ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cada correntinha equivale a um pontinho baixo aqui. Fiz aqui a minha primeira carreira com os meus 20 pontos baixos. Faço uma correntinha para subir, viro meu trabalho e aqui nesse primeiro buraquinho eu inicio novamente. E vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto baixo que eu já tenho aqui na minha base, ficando novamente com os meus 20 pontos baixos. Finalizei aqui a minha segunda carreira, novamente com os meus 20 pontos baixos. Faço uma correntinha para subir, viro meu trabalho e a partir de agora, a gente começa a fazer carreiras que vão haver diminuições. Carreira sim, carreira não, haverá diminuição. E aí, como parâmetro, o que que eu faço? Sempre que o meu fio aqui inicial está para o meu lado esquerdo, é uma carreira que eu vou começar com diminuição. Sempre que ele tiver para o meu lado direito, é uma carreira sem diminuição. Mas eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, vamos iniciar a nossa terceira carreira. Já fiz o meu pontinho para virar. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo normalmente. Mas o segundo e o terceiro ponto precisam virar um só. Então, a gente vai começar as diminuições. Eu coloco a minha agulha, puxo o fio, coloco a agulha no próximo ponto, puxo o fio novamente e esses dois pontinhos eu vou puxar juntos, fazendo com que vire apenas um ponto baixo. Sigo fazendo normalmente, até que lá no final eu tenha apenas 3 pontos restantes nessa minha terceira carreira. Então, vamos seguindo aqui, fazendo pontos baixos sem diminuição. Cheguei aqui nos meus últimos 3 pontos, então, eu vou colocar a minha agulha, vou puxar a linha pra frente, passo pro próximo ponto, puxo a linha pra frente e fecho todo mundo junto. E aqui o meu último pontinho eu faço normalmente, finalizando essa minha terceira carreira. Faço um ponto, uma correntinha pra subir, viro o meu trabalho. Minha linha está pro meu lado direito, então, essa carreira não tem diminuição. Então, a gente segue aqui, ó, fazendo um pontinho sobre cada ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo.
Fiz aqui a minha carreira de ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho. Para onde está o meu fio? Aqui para o meu lado esquerdo. Então, essa é uma carreira de diminuição. Faço aqui o meu primeiro ponto normalmente, e no segundo e no terceiro ponto eu faço a minha diminuição. Coloco a linha, puxo, passo pro próximo, puxo também e fecho junto. Sigo fazendo normalmente, até que me reste lá no final meus últimos 3 pontos baixos, onde novamente a gente vai fazer uma outra diminuição. Estou aqui com os meus últimos 3 pontos, vou fazer aqui a minha diminuição. Fecho todo mundo junto e faço o meu último ponto aqui, que é a minha beirada. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho. Virei o trabalho, minha linha está pro meu lado direito. Essa é uma carreira sem diminuições. Então, a gente segue fazendo ela normalmente. Faço aqui a minha correntinha, viro meu trabalho, linha pro lado esquerdo, carreira de diminuição. Faço meu primeiro ponto e venho fazer a minha diminuição no segundo e no terceiro ponto. Fecho todo mundo junto, sigo novamente fazendo normal, sem diminuições, até que me reste lá no final meus últimos 3 pontos baixos. Estou aqui nos meus últimos 3, faço a minha diminuição novamente, puxo todo mundo junto e faço o meu último pontinho baixo. Uma correntinha, viro, e essa eu vou trabalhar toda em ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma até que eu faça a minha carreira só de ponto baixo, sem diminuição, e eu tenha 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer até que eu fique com esses 6 pontos baixos, já na carreira sem diminuição, e volto pra gente continuar. Tô aqui na minha carreira sem aumentos, onde eu finalizei ela com 6 pontos baixos. Vou fazer um ponto para virar, uma correntinha, faço o meu primeiro ponto, faço a minha diminuição, sobrou 3 pontinhos, faço novamente outra diminuição e faço o meu último ponto. Uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer aqui sem diminuições, ficando com 4 pontos. Uma correntinha, viro meu trabalho, e agora eu vou fazer 2 diminuições juntas. Então, eu vou entrar aqui já no primeiro, puxando, puxo, entro aqui e aqui, puxo também. Meus 4 pontinhos viraram 2. Só vou encaixar minha agulha aqui no pontinho de baixo, puxar o fio e puxar aqui pra dentro, que eu quero que ele fique arredondadinho aqui esse canto. Eu trouxe esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Por algum motivo, eu perdi o vídeo em que eu falava sobre essa parte aqui do meio. Então, provavelmente você chegou até agora aqui e você só fez essa partezinha do seu trabalho. Para fazer essa aqui, que eu perdi, eu coloquei a minha linha aqui no meu primeiro ponto e fiz uma carreira de ida e uma carreira de volta no meu tom rosa. Depois, eu encaixei novamente a minha linha escura e fiz mais 2 carreiras. Lembrando que
As duas primeiras carreiras aqui não tem aumento nem diminuição. Essa também não, e quando a gente vem fazer o outro lado, também não. Então, quando a gente começou aqui, né, a gente fez os nossos pontinhos e foi afunilando até ficar aquele tamanho que a gente terminou agora. Quando eu finalizei, eu venho aqui no meu trabalho embaixo, encaixo a minha linha aqui de outra cor e faço um pontinho baixo para cada pontinho da minha base. Exatamente igual. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço mais uma carreirinha sem nenhuma diminuição. Finalizo aqui, faço o meu arremate, coloco novamente a minha outra linha, faço um pontinho baixo para cada um dos meus pontos de baixo, viro meu trabalho e faço mais um. Depois que eu fiz as duas carreirinhas da minha outra cor, é que aí sim eu volto a fazer o meu triângulo aqui, né? Eu vou afunilando, fazendo as diminuições de ambos os lados, até chegar aqui no final. Então, não tem erro. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Só que com a diferença que esse meio, a gente faz sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. A gente só repete, ele é só um detalhe. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Infelizmente, eu perdi, né, o trabalho e como nós já estamos avançados, eu precisei fazer esse anexo aqui no meio do nosso vídeo para explicar sobre essa parte aqui. Fiz aqui as minhas duas partes iguaizinhas. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com a linha rosinha, porque agora a gente tem que fazer... Agora, com o meu fio rosa, eu vou fazer duas carreiras, ida e volta, aqui em cima do meu trabalho. Os meus pontos terminam sempre aqui, antes da viradinha. Então, eu vou encaixar... Vou encontrar aqui a minha frente do trabalho. Vou encaixar aqui no meu último pontinho. Prendo, entro aqui de novo e faço meu primeiro ponto. E vou seguir fazendo um pontinho para cada buraquinho. A gente tem aqui, ó, os encontrozinhos que tem os buraquinhos. Então, a gente vai fazer por aqui. Já aproveitando para esconder o nosso fio. Aqui no rosa, eu coloco aqui na minha primeira carreirinha, aqui na minha segunda, e aí já venho pra cá, onde é a misturinha das duas cores. E sigo fazendo. Vou fazer até o final, faço uma correntinha pra virar, viro meu trabalho e faço mais uma carreira aqui. Fiz aqui as minhas duas carreirinhas, vou cortar o meu fio rosa e vou virar o meu trabalho e vou fazer 5 carreiras, só que agora no tom mais escuro. E aí, a gente finaliza aqui em cima, fazendo 5 carreirinhas. Fiz aqui as minhas 5 carreirinhas. Agora, eu vou encaixar a minha linha clara novamente, aqui no meu primeiro pontinho. E a gente vai fazer um contorno dessa ponta, passando por toda a beiradinha, até a outra ponta aqui. E é aqui que a gente vai encaixar o nosso aro. Se você tiver o aro já comprado no seu tamanho, você pode utilizar. Caso contrário, você pode utilizar também um arame, como é o que eu vou usar. Então, vamos encaixar aqui a nossa linha. Vou encaixar aqui no meu primeiro pontinho. Trago as linhas para cá.
Vou prender e entro novamente aqui. E aí, sim, faço meu primeiro ponto. Venho aqui no buraquinho do lado, faço o segundo ponto e vou seguindo. Sempre procurando aqueles buraquinhos que eu já mostrei pra vocês. Aqui a gente já tem pontinho normal, já fiz o primeiro. Não precisa ficar procurando buraquinho, é só seguir o ponto normalmente. As pontinhas de linha são as que dão trabalho. E aqui na viradinha, que é onde a gente tem a nossa linha virada. Deixa eu encontrar aqui onde eu posso colocar. Sem puxar a minha linha. Vamos trazer todo mundo pra cá. Puxo a minha linha aqui. E sigo. E eu sigo fazendo assim por toda a volta. Eu vou fazer 2 carreiras, porque na terceira a gente vai fazer a colocação do aro. Então, eu vou fazer as minhas 2 e volto pra gente colocar junto. Fiz aqui as minhas 2 carreirinhas em rosa. E agora é a hora que a gente precisa colocar o nosso aro. Eu tenho o aro pronto assim, mas não ficou legal. Eu já fiz um teste e não ficou bom. Talvez porque esse tamanho de aro seja um pouco menor do que o que eu precisaria para essa peça, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, vocês vão observar que vai ficar faltando. Então, eu achei melhor usar um arame. Esse arame que eu tenho aqui é daqueles para poder fazer flores com EVA. Então, eu tô usando ele e como a gente faz os pontos em cima, não dá para poder ver que ele é verde. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei a pontinha dele aqui. Coloquei aqui embaixo do meu trabalho. Passei minha agulha aqui por dentro. Puxei uma linha. E prendi. Vim aqui, fechei de novo meu araminho. Coloquei aqui dentro do primeiro ponto e passei por fora. Passo pro segundo ponto. Passo por fora. E sigo fazendo assim por toda a extensão do meu trabalho, até que eu chegue lá no final. Aqui é só empurrar, que a gente esconde ele novamente. E como ainda tem alguns outros acabamentos, depois a gente vai conseguir esconder mais caso apareça alguma beiradinha ali. Então, a gente segue aqui fazendo. Minha linha tá com uma emenda aqui que já veio na própria linha. Então, eu vou seguir fazendo o meu até chegar aqui no final para poder mostrar para vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, já fiz a dobrinha do meu arame e começo a esconder ele aqui, ó. Vou passando. Passar aqui no meio, pegarinha por aqui. E aqui no último, de novo, eu passo no meio do arame. Eu empurro ele pra dentro aqui.
e arremato. Aqui a minha linhazinha. Depois é só ajustar o formato do seio, que ele vai ficar bem certinho. Então, eu já tenho aqui os meus 2 bojos, né? Agora, a gente precisa... Já tenho aqui os meus 2 bojos. Agora, a gente precisa fazer a junção dos nossos bojos. Então, eu preciso fazer um triângulozinho. Eu não vou fazer essa parte aqui com vocês. Eu fiz 11 correntinhas. Peguei no meu segundo pontinho e fiz 10 pontos baixos. Fiz uma correntinha, virei o meu trabalho, não fiz nenhuma diminuição. Uma correntinha, virei o trabalho, fiz diminuição no início, no final, igual a gente já fez aqui para fazer essa parte. Virei o meu trabalho sem diminuição, virei o meu trabalho, fiz a diminuição, até que eu ficasse aqui em cima com um pontinho só. Então, eu preciso para poder fazer a minha peça aqui, para fazer a junção dela aqui. Então, a gente vai fazer primeiro, aqui do lado de cá, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E vou encaixar minha agulha aqui. A gente precisa fazer uma base reta aqui desse lado. E para poder fazer isso, a gente vai fazer uma base aqui, onde a gente vai diminuindo para ela ficar retinha. Então, a gente vai fazendo aqui retinho, e aqui a gente vai diminuindo até que fique do tamanho que a gente deseja. Então, já coloquei aqui do meu lado, vou encaixar o meu fio escuro. E eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo para cada uma das minhas correntinhas aqui. Essas correntinhas ficam um pouco mais firmes, justamente por causa do arame. Fiz aqui os meus 25, um pontinho para virar, viro o meu trabalho e vou trabalhar normalmente até quase lá no final. E a gente para nos últimos 3 pontinhos. Soltar minha linha aqui.
Depois a gente ajusta, no meu caso que tô usando arame, né? A gente ajusta os nossos pontos aqui na frente, para que não apareça a cor do meu arame. O ideal realmente é já fazer utilizando o aro no tamanho correto do seu seio. Mas como eu não tinha aqui, nós não vamos deixar de fazer a nossa peça só por causa disso. Tô aqui com os meus últimos 3 pontos, faço aqui a minha diminuição e faço meu último ponto. Nesse trabalho, a gente não vai poder fazer diminuições só em algumas carreiras. Então, eu faço um pontinho, viro meu trabalho, faço aqui o meu primeiro ponto e já faço a minha diminuição. Então, em todas as carreiras, sempre aqui na base, a gente vai fazer essa diminuição. Então, eu continuo aqui. Novamente, faço um pontinho para virar, viro meu trabalho, continuo fazendo até chegar lá no final e ficar com os meus últimos 3 pontos. Faço a diminuição, faço o meu último ponto, uma correntinha, viro e já faço a diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo assim até que essa nossa diminuição esteja mais ou menos aqui, que é quando a gente vai continuar trabalhando o nosso topper, de forma que ele fique retinho pra gente fazer as costas. Fiz aqui as minhas carreiras com as diminuições, até que eu fiquei aqui nessa lateral com 17 pontos. A partir de agora, eu vou seguir fazendo sem nenhuma diminuição para fazer a lateral do nosso topper. Esse momento é aquele que a gente precisa ir medindo, né, na pessoa que vai usar, ou se você já tiver medido do seu cliente, porque vai de acordo com a lateral das costas da pessoa. Então, eu normalmente, lembrando que esse cropped aqui, ele é de amarrar, né? Então, você vai seguir com essa lateral aqui até logo depois, né, de passar por debaixo do braço das pessoas. Fiz aqui a minha lateral, e aí eu vou medir com vocês qual foi o tamanho que eu precisei utilizar. Então, aqui, ó, na minha carreira, onde eu parei de fazer as diminuições, eu fiz 20 centímetros de lateral para esse tamanho de cropped. Então, você vai testando no seu próprio corpo para poder saber qual o tamanho ideal. Já fiz aqui do meu outro lado também e finalizei deixando a minha linha justamente para minha parte de baixo, porque a gente vai começar a fazer a beirada do nosso trabalho. Já encaixei aqui também, ó, o meu triângulo, né? Como eu expliquei para vocês, eu fiz 10 pontos baixos e fui afunilando até que eu fiquei com 2 pontinhos aqui em cima. E aí, só passei a costurinha com a agulha mesmo, né? Costurei com a agulha. E agora sim, a gente vai começar a fazer a parte de baixo do nosso cropped. Então, não tem segredo também. Eu viro aqui e vou começar a colocar um ponto baixo em cada um dos meus buraquinhos, igual a gente fez até agora, em outras partes desse cropped. Então, a gente veio crescendo nessa posição, agora a gente vira e o nosso trabalho muda a posição do crescimento dele. Ele vai crescer para baixo agora, pra gente começar a fazer o comprimento do nosso corselet. Então, eu vou fazer a primeira carreira,
a segunda, né? Porque é só de ida e volta, não tem aumento nem diminuição. E volto pra gente continuar. Fiz aqui as minhas 2 carreirinhas. Tô aqui desse lado de cá, com as 2 carreiras. Observem que de 2 em 2 carreiras, a gente fica com um bloquinho, né? Parece um bloquinho aqui, ó. Então, aqui embaixo, antes de começar a fazer as diminuições, a gente precisa ter 7 bloquinhos. Então, a gente vai fazer 14 carreiras, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, só carreiras de ida e volta para crescer um pedaço aqui antes da gente começar a fazer a nossa diminuição. Então, eu vou preparar as minhas 14 carreiras aqui e volto pra gente continuar. Fiz aqui as minhas carreiras. Agora, a gente começa a fazer aquele detalhe da frente. Então, eu contei quantos pontos eu tenho ao total. Foi um total de 162 pontos. E fiz a contagem também de quantos pontos eu tinha aqui da ponta até esse centro aqui, detalhado com o rosa mais claro. E aí, eu tenho 64 pontos. Então, eu joguei 64 pontos pro lado de cá, 64 pontos pro lado de cá, e me restaram aqui no meio 34 pontos. Então, agora eu começo a trabalhar só 64 pontos aqui. Então, eu vou fazer 3 carreiras, ida, volta e ida, com esses meus 64 pontos. E volto pra gente continuar. Fiz aqui as minhas 3 carreirinhas, que encontram aqui, ó, no centro do meu trabalho, nesse detalhe. As minhas eu utilizei 64 pontos, mas pode ser que no seu tamanho não seja necessária essa quantidade. Então, eu fiz aqui 3 carreirinhas e terminei aqui no meio. Agora, eu vou fazer 100 correntinhas a partir desse ponto aqui, né? Soltinho aqui mesmo. Fiz aqui as minhas 100 correntinhas, presa aqui na minha terceira carreira. Faço mais uma correntinha para virar, venho aqui no meu segundo ponto e vou preencher esses 100 pontinhos de carreirinha com pontos baixos. Ficando com 100 pontinhos baixos aqui nessa nossa amarração. Então, eu vou seguir fazendo meus pontos baixos aqui, por toda a minha carreirinha, e vou seguir também por aqui, terminando aqui na última parte. E assim que eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui a minha primeira carreira. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha para virar o meu trabalho, vou virar, fazer o meu primeiro pontinho aqui e seguir fazendo um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base. Nós vamos continuar dessa forma até quase lá no final, porque aqui no finalzinho, quando eu tiver os últimos 3 pontinhos, a gente vai parar para poder fazer uma diminuição. Isso porque eu quero que a nossa fitinha fique com aquele detalhezinho caído, né, de diminuição aqui para ficar mais bonitinho na hora do laço. Eu falei pra gente parar nos últimos 3 pontos, mas eu resolvi parar nos últimos 5 pontinhos. Eu vou fazer 2 diminuições aqui no final. Então, faço aqui a minha primeira diminuição. Já faço em seguida a segunda. E o meu último ponto. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, faço o meu ponto aqui. E novamente vou fazer 2 diminuições. Faço a primeira aqui e já faço a segunda. Pronto, fiz um biquinho aqui do meu trabalho. Agora sim, eu sigo fazendo as minhas correntinhas até o final. Desço aqui e continuo aqui até a gente chegar nesse outro ponto onde a gente vai começar mais um trabalho daquele. Então, eu vou seguir aqui. Quando eu chegar aqui nessa dobrinha, eu volto pra gente continuar. Finalizei a minha carreirinha. Aqui no final ficou arredondadinho o detalhe do nosso laço. E aí, eu finalizei aqui desse lado.
Aqui eu vou cortar a minha linha. Vou puxar o fio por dentro e vou dar uma puxadinha. Agora eu venho aqui pro outro lado, vou emendar a minha linha aqui no meu último pontinho e vou fazer 64 pontos. Faço uma correntinha, viro novamente. Lembrando, são três carreiras de ida e volta com os meus 64 pontos ou o equivalente ao seu trabalho para ficar aqui no centro. Fiz as 3 carreiras, vou subir as minhas 100 correntinhas aqui, porque a gente precisa fazer esse mesmo detalhe que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer do outro lado. Então, eu vou arrematar, vou fazer esse trabalho do lado de cá igualzinho a esse e volto pra gente continuar.